Sejam bem-vindos ao sistema Your Place. Eu sou o Gabriel, professor de Física, e hoje nós falaremos sobre os processos de eletrização. O primeiro processo de eletrização que nós temos é o que chamamos de eletrização por atrito, tá certo? Que o que acontece, né? Quando eu tenho dois corpos, né, inicialmente neutros, ou seja, eles não estão carregados eletricamente, tá certo? Estão neutros. Quando eu começo a atritar um contra o outro, eu começo a gerar um processo de eletrização por atrito, ou seja, eu começo a arrancar os elétrons mais externos de um corpo e transferir para outro. Então esse que perdeu os elétrons começa a ficar positivo e aquele que absorveu os elétrons começa a ficar mais negativo. E aí eu passo a ter uma carga elétrica em cada um deles, como a gente pode observar na nossa figurinha aqui. Inicialmente eu tenho vidro e algodão, né? Ambos são substâncias neutras, não carregadas. Começo a atritar um contra o outro, né? Eu esfrego o algodão no vidro e após eu separá-los, né, o algodão ele começou a absorver os elétrons do vidro, se tornando negativo, e o vidro que perdeu os elétrons cedendo para o algodão começa a ficar com uma carga positiva, tá certo? Quando é que eu observo esse tipo de fenômeno no nosso dia a dia, tá? Quem é que nunca foi pentear o cabelo, né? De repente aí num dia mais quente, né? Um dia que tá lá tá o ar-condicionado ali ligado, né? Na temperatura mais gelada possível, que aí o ambiente fica super frio e seco. Quando a pessoa vai lá pentear o cabelo, né, e vai se olhar no espelho, o cabelo está todo, né, arrepiado, todo para o alto. Né? Por que isso acontece? Por conta da eletrização por atrito. Seu cabelo está neutro. Você pega o pente, né, e penteia com força, né, esfrega bastante o pente no cabelo. O que acontece? O pente vai começar a arrancar os elétrons mais externos do seu cabelo vai ficar positivo, o pente vai ficar negativo. Né? Quando você solta o cabelo, o que acontece? Como todo o cabelo vai estar positivo, os fios vão estar com a mesma carga elétrica e cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Se está todo mundo positivo, eles vão se repelir e aí você vai ficar com o cabelo arrepiado. Tá certo? Se vocês procurarem no YouTube, né, tem alguns vídeos de crianças brincando na Europa, descendo no escorrega, como lá o clima é muito frio, né? Conforme ela desce no escorrega, ela se eletriza por atrito, né? Que a gente chama de eletricidade estática, e a criança já desce com aquele cabelo todo arrepiado, né? Ainda mais o cabelo quando é europeu, que tem o cabelo mais fininho, né? Mais fácil dele se erguer quando eletrizado por atrito, né? Com o cabelo mais pesado, você também consegue observar, dependendo da eletrização, mas ele não fica tão evidente. Bom, o segundo processo de eletrização que nós temos é a eletrização por contato. Né? Como é que ela vai funcionar? Eu vou pegar um corpo eletrizado e um corpo neutro, vou colocar um em contato com o outro, e aí o corpo neutro ele vai absorver parte da carga do corpo eletrizado. Então aqui olhando para a nossa figurinha, ó, eu tenho um corpo neutro e eu tenho um corpo eletrizado. Quando eu encosto um no outro, eles vão trocar elétrons. E aí, no final, né, tanto um quanto o outro corpo vão estar carregados negativamente. Tá certo? E cada um vai ficar com metade da carga elétrica que tinha anteriormente. Beleza? Então, a carga elétrica aqui do B, que era a carga Q, vai passar a ser Q dividido por 2. Tá? A carga do A também vai ser Q dividido por 2. E o último processo de eletrização, mas não menos importante, é a eletrização por indução. Tá? Que o que acontece? Na eletrização por indução, eu pego um corpo carregado e aproximo de um corpo neutro. Tá certo? Aqui na figura, ele vai formar, né, com dois corpos neutros. Eu tenho duas formas de fazer a indução. Tá? Essa daqui é mais fácil da gente ver. Eu aproximo um corpo carregado dos dois corpos neutros, o que acontece?
as cargas positivas, né? Se esse meu corpo está carregado negativamente, as cargas positivas vão se aproximar desse negativo e as cargas negativas vão se afastar. Então, ó, a bolinha da esquerda vai ficar carregada positivamente e a da direita negativamente. E aí, se eu separar, né, essas duas esferas, né, aquela que as cargas positivas se deslocaram vai permanecer positiva e aquela que as cargas negativas se deslocaram vai permanecer negativa. Então, esse é o processo de eletização por indução. A outra forma é eu fazer esse mesmo processo com uma única esfera, que o que acontece? Um lado da esfera vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. E aí, esse lado negativo, eu encosto um fiozinho aterrando ele, que essa carga negativa vai sair. Quando eu solto o fio e afasto o corpo carregado positivamente, perdão, o corpo carregado negativamente, essa esfera vai estar com uma carga elétrica positiva. Então, tem essas duas formas de fazer a indução, tá? Um experimento legal de vocês tentarem fazer em casa e que não dá para vocês se machucarem, então vocês podem tentar fazer, é pegar um canudo de refrigerante e esfregar ele bastante com um papel toalha, tá? De preferência no ambiente com ar-condicionado, que ele vai deixar o clima seco. Então, quando você vai atritar, né, o canudo com papel toalha, você está fazendo a eletização por atrito. Se você encostar esse canudo em seguida na parede, ele vai grudar e não vai soltar. Ele fica ali por semanas. Por quê? Porque você vai ter eletizado por atrito o canudo e como a parede é neutra, ele vai se atrair e vai grudar. Então, vocês podem tentar fazer isso em casa, né, de preferência com o ar-condicionado ligado, porque é um experimento que não tem como vocês se machucarem. É um experimento bastante seguro e bastante divertido também. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu desejo a todos vocês bons estudos.